dia! Que alegria poder estar com vocês aqui no Dia das Mães. Bom dia, primeiramente, feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão aqui presentes. Que dia maravilhoso, que missão maravilhosa, e é uma alegria poder estar aqui. Eu sou mãe do Felipe e do Mateus, que está ali atrás com o nosso sobrinho, com o meu neto, aleluia. Sou casada com o Osni, e você? Sou Felipe, filho do Osni e da Rosângela, casado com a Tainara, pai do Natan. Graças a Deus. Estamos aqui não porque sejamos melhores, e todas essas mães que cantaram com seus filhos, que puderam participar desse culto maravilhoso, estão aqui por quê? Porque a graça de Deus é sobre nós, amém? Não é pelo que nós temos, Felipe, não é pelo que nós somos, mas é porque o Senhor derramou da graça e derrama da graça sobre nós. Estava orando por um tema no Dia das Mães, e Deus me deu esse tema: corações conectados. Ontem eu estava orando e Deus falou tanto comigo. Mesmo que hoje o Felipe tenha 30 anos e seja um homem casado, já me deu o meu primeiro neto. O Mateus já vai fazer 27 anos, já está noivo, já vai casar, aleluia. Isto não muda. Mãe sempre terá o coração conectado. Os nossos corações, mães e filhos, sempre será conectado, amém? E uma coisa maravilhosa que eu tenho para te dizer nessa manhã: o Wi-Fi entre nós não cai, aleluia, é a melhor conexão. A conexão, ela está baseada no amor de Jesus. A sua família precisa encontrar e conhecer o amor de Jesus. É o amor de Jesus que une os corações, amém? É o amor de Jesus que uniu o meu coração ao coração do Osni. Eu estava pensando ontem 3 escolhas fundamentais, e eu acredito que as 3 escolhas mais importantes que eu já fiz na minha vida foram: primeiro, aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador aos 16 anos. A segunda maior escolha e mais importante foi encontrar um homem de Deus. Então, a nossa segunda escolha mais importante dessa vida é com quem vamos casar, porque diante de Deus é até que a morte nos separe. E a terceira escolha mais importante da minha vida foi ter o Felipe e ter o Mateus. Sou uma mãe feliz, sou uma mãe cheia do Espírito Santo, sou uma mãe que ama os filhos. Então vamos pensar, esse amor, gente, para sempre, só pode ser um amor que vem de Deus, amém? Mães, quantas vezes vocês tiveram vontade de pegar os seus filhos e pendurar em cima da geladeira? Diga amém. Quantas vezes você já teve vontade de pegar uma fita crepe e passar na boca do filho quando ele quer te responder? Diga amém. Eu também. Agora nem vou perguntar quantas vezes ele teve vontade de pegar uma fita crepe e colocar na... Amém. na boca da mãe. Então, gente, esta parceria, este relacionamento, ele não é perfeito, mas ele é possível, amém? É um amor para toda a vida. E eu quero falar desse amor. 1 Coríntios 13, 7 e 8. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Nara diz, Almeida Revista Atualizada, no versículo 8, o amor jamais acaba. Mães, ergam as mãos só para eu te ver. Quantas acham que uma mãe que gerou filhos para Deus, esse amor acaba? Quantas mães podem dizer nessa manhã, o amor jamais acaba? O amor de uma mãe por um filho jamais acaba. Mas eu quero te dizer que ainda existe um amor mais forte. É o amor do nosso Deus, aleluia. Eu quero que você aplauda a Deus nessa hora, porque existe um amor maior. Existe um amor maior, e é o amor do nosso Deus, aleluia. Na linguagem de hoje diz: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Mães, independente do que você estiver passando com seus filhos, nunca
desista deles, amém? Independente do que você está vivendo hoje, tenha os seus olhos projetados para o futuro. Não importa o que eu estou passando hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa as crises hoje da adolescência, de mocidade, não importa a juventude, não importa. Não importa se hoje o seu filho, a sua filha está cega, está cego nas drogas, na rebeldia, está longe dos caminhos de Deus. Hoje nós vamos levantar daqui a pouquinho e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou para o céu, Felipe vai também, Mateus vai também, porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que os meus filhos não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esta palavra também é para todas vocês. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, que animada essas crianças. Aleluia. Os corações dos filhos são conectados. Diga, então a primeira conexão, pode dizer, mães, a primeira conexão é o amor. Pode repetir. 1, 2, 3. A primeira conexão é o amor. Qual é a segunda conexão que conecta o meu coração todos os dias ao coração do Felipe? E o meu coração todos os dias está conectado ao coração do Mateus. Gente, todos os dias eu oro pelo Felipe e todos os dias eu oro pelo Mateus. A segunda conexão é a oração. João 17. Jesus ora por seus discípulos e nós devemos orar essa oração de Jesus. Preste atenção, mães e pais que estão aqui. Focaremos nas mães, mas eu quero falar também aos pais. Pais, todos os dias orem por seus filhos. Olha o que Jesus orou em João 17, 15 ao 17. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Presta atenção. Primeira coisa que eu oro todos os dias: Senhor, livra o Felipe e livra o Mateus do diabo. Livra o Felipe e livra o Mateus das garras de Satanás. A Bíblia fala: eles não são do mundo. Mães, ergam as mãos e digam: os meus filhos não são do mundo. Aleluia. Quantas vezes Felipe vai contar algumas coisas, ele chegava e falava: mãe, por que eu não posso fazer isso? Mãe, por que eu não posso dirigir sem carteira aos 16 anos? Porque eu falava: porque você é diferente. Porque você não é qualquer um. Preste atenção, nossos filhos não são comuns. Nossos filhos são criados no manual. Então, se você está passando muita crise lá na escola, aonde os amiguinhos dizem: faça isso, faça aquilo. Se você é uma mãe que está aqui cansada: meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. Vá para o seu quarto e ore todos os dias. Livra os meus filhos do mal. Os meus filhos não são desse mundo. Aleluia. Os nossos filhos são especiais. E o terceiro ponto na minha parte é: mães, por favor, e pais também, falem do amor de Deus aos seus filhos. Não espere crescer para entender. Fale todos os dias da palavra de Deus. Fale da palavra de Deus. Salmo 78, 4. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Conte aos seus filhos o que Deus tem feito por você. Fale da palavra. Se você teve um livramento, um milagre, conte para os seus filhos. Prepare momentos especiais, mas por favor, fale da palavra. O pastor nos ensinou, não sei se você vai lembrar. Lembra, pastor, o senhor sempre falava para nós há muito tempo: você ensina para os filhos uma tarefa. Então, quando eu te ensinei, eu falava: Felipe, presta atenção no que a mãe está fazendo. Você fazia, você olhava e eu fazia. Depois você cresceu um pouquinho e eu te disse: Felipe, agora você não vai ficar olhando, você vai fazer com a mamãe. Então nós fazíamos juntos muitas tarefas. E hoje eu quero dizer: hoje você vai falar da palavra e eu vou olhar. E isso para mim é uma grande alegria. Amém. Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui hoje.
né, num dia tão especial, junto com você. E quando ela me chamou para compartilhar, eu pensei bastante sobre o que eu poderia agregar. E eu queria trazer alguns pontos na visão de um filho, sobre o que nós observamos na vida das mães, na vida dos pais, e depois, no final, falar um pouquinho para os filhos também. Então, emendando no último ponto da mãe, mãe, pai, o seu chamado começa dentro de casa. Você foi chamado primeiro para os seus filhos. Nós vivemos numa sociedade hoje onde nós temos compromissos demais e tempo de menos. E infelizmente o tempo que nós negligenciamos, ou às vezes nós deixamos, o resto é para os nossos filhos, é para o nosso cônjuge. Mas a palavra é clara, lá em 1 Timóteo 5:8, que diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Em Provérbios 22:6, aquele famoso versículo que todo mundo conhece: ensina a criança no caminho que deve andar, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, diz: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ensine a palavra para os seus filhos, a responsabilidade é sua, não terceirize, né? Nós estamos vendo a obra aqui para a igreja de crianças, amém, é uma bênção, mas a responsabilidade não é da igreja de crianças ensinar a palavra para os seus filhos. A responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade não é da escola, a responsabilidade é sua como mãe, a responsabilidade é sua como pai. Para vocês terem ideia, na Constituição Federal da nossa nação, no artigo 229 diz: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos. Ou seja, tanto aos olhos das leis humanas quanto da palavra de Deus, a responsabilidade é sua como pai, a responsabilidade é sua como mãe. Não terceirize, esse é o principal papel que o Senhor nos confiou. Eu lembro quando eu era criança, a mãe naquela época, ela não trabalhava fora, ela trabalhava dentro de casa. E todo dia pela manhã, quando eu e meu irmão, a gente estudava à tarde, então a gente tinha um momento do cultinho. A gente tinha bíblias ilustradas, a gente tinha jogo de cartas de personagens bíblicos, de versículos. E ela dedicava todo dia pela manhã tempo dela para ensinar para mim e para o meu irmão princípios da palavra. Muitas das coisas que eu sei hoje, muitos dos versículos que eu decorei, que eu sei até hoje, foi porque ela investiu tempo ensinando a minha vida e a vida do meu irmão. E eu sou grato a Deus por todo o tempo, por todo o ensino, porque eu não estaria aqui hoje se não fosse a mãe, se não fosse o pai. Então, pais, é a primeira tarefa, é a principal tarefa que vocês têm. Ensinem os seus filhos, ensinem princípios da palavra. O princípio do dízimo eu aprendi dentro de casa. Eu recebi uma mesada de R$5 e eu fui ensinado desde cedo a trazer 50 centavos, mas eu trazia, era o que eu tinha. A mesada foi crescendo e eu continuei trazendo. Para vocês terem ideia, esse princípio ficou gravado tão dentro do meu coração, que mesmo naquela fase da adolescência, quando a gente não quer muito saber de seguir as coisas do reino e da palavra, eu continuava trazendo o dízimo. E esse princípio eu sei que tem me feito colher frutos hoje na minha vida. Foi um princípio que eu aprendi dentro de casa. Mães agora, principalmente para aquelas que têm filhos homens, também vale para as que têm filhas meninas. Mas ensine o seu filho o valor do trabalho dentro de casa. Quantos homens hoje, quantos jovens que não sabem lavar uma louça, que não arrumam uma cama, que não ajudam dentro de casa, que acham que são hóspedes. Quem já viu minha mãe falar, em várias palavras dela, ela fala uma frase lá que é: casa não é hotel. Mãe, você não está criando hóspedes, você está criando um homem e uma mulher que no futuro serão responsáveis por um lar, que no futuro serão responsáveis por uma casa.
Eu dou graças a Deus. Claro, quando eu era criança, você acha que eu gostava? É claro que não. Principalmente na quinta-feira, que era o dia da faxina. E o dia que ela colocava na cabeça que ela queria fazer uma surpresa para o pai lavar o carro. Meu Deus, era uma tortura. Era uma tortura. Mas eu dou graças a Deus, porque hoje eu sei fazer. E eu posso ajudar a minha esposa dentro de casa. Porque ela me ensinou. Segundo ponto, rapidamente. Mães e pais, criem os seus filhos pelo exemplo. Albert Einstein tem uma frase que diz: exemplo não é uma outra maneira de ensinar, é a única maneira de ensinar. Na minha opinião, o segundo elemento mais importante da criação de filhos, depois da dependência de Deus e do ensino da palavra, é o exemplo. Atualmente nós vivemos em uma geração repleta de redes sociais, repleta de influenciadores, youtubers, né? No Instagram você tem, no TikTok você tem. Mas pais, vocês são a primeira influência dentro de casa na vida dos seus filhos. O seu filho, ele está te olhando, o seu filho, ele está te analisando e ele está te imitando. Eu tenho um bebezinho de 1 ano e 2 meses e é impressionante como ele imita coisas que a gente faz que a gente nem imagina. A gente tem um ventilador no quarto e normalmente a gente liga com o pé, porque é fácil ali de ligar, então a gente liga com o pé. E esses dias a minha esposa, ela me chamou, ela falou: vem aqui e só olha. Tava ele lá, no auge dos seus 1 ano e 2 meses, parado na frente do ventilador com o pezinho assim. A gente ensinou isso? Não, a gente não ensinou. Tanto que quando ele chega, a gente tira ele de perto, pra ele, porque é perigoso e tudo mais, mas ele estava lá imitando algo que a gente faz. Por isso, às vezes eu me admiro muito quando eu escuto alguns pais e colegas falar assim: não sei onde é que o fulaninho aprendeu a fazer tal coisa, não sei onde é que ele aprendeu a ser tão respondão, a ser tão teimoso. Será mesmo que a gente não sabe aonde nossos filhos aprendem as coisas? Será que não é um reflexo muitas vezes das nossas vidas que eles estão imitando inconscientemente? Vou usar um exemplo que minha mãe sempre usava nas pregações dela e eu não gostava. Mas vou acabar ele usando. Ficava brabésimo. Ficava brabo. Para quem me conhece, eu sou paranista. Ganhamos ontem. Aleluia, amém. Isso vem muito do exemplo, né? Dentro de casa, nem todos os exemplos vão ser maravilhosos, irmãos. Mas esse com certeza foi. Obrigado, pai. Então eu sou paranista e digamos assim que o meu filho, quando ele ficar maiorzinho, eu venha no culto com ele, seja aqui com ele, e ele não me vê erguer a mão, ele não me vê cantar, ele não me vê aplaudir, ele não me vê interagir dentro da igreja. Mas quando a gente vai para casa e é dia do jogo, eu sento para assistir o jogo e ele me vê pular, ele me vê cantar, ele me vê vibrar. Qual o exemplo de prioridade que eu estou passando para ele? Qual o exemplo que eu estou passando para ele do que realmente importa? Os filhos estão te observando, eles vão te imitar. Não adianta nada a gente estar aqui dentro da igreja, entrar dentro do carro e sair falando mal, sair falando mal do pastor, do louvor, da palavra. O que você está colocando dentro da cabeça dos seus filhos? Eu jamais estaria aqui na frente se o exemplo que eu tivesse dentro de casa da minha mãe e do meu pai não fossem o que eles falavam aqui dentro. A palavra diz: honra quem merece honra. E eu honro vocês, porque vocês, antes de falar, vocês viviam. E eu e meu irmão, a gente observava e a gente analisava. Com certeza, se o testemunho dentro de casa fosse o contrário, eu não estaria aqui. Talvez nem na igreja eu estaria. Então, pais, cuidem, mães, cuidem do exemplo que vocês dão para o filho de vocês. Terceiro ponto: converterei o coração dos pais aos filhos. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, diz: ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Como é o tema que a mãe trouxe, conectando corações. A gente vive em uma era tecnológica. Nós vivemos numa geração de tecnologia. E essa tecnologia que veio para nos aproximar, também nos afastou. Existe uma frase que diz: nunca estivemos tão perto, mas tão distantes. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com a geração Z.
Para quem não sabe, a geração Z são os nascidos em 1996 até 2010. E essa pesquisa entrevistou 5.000 adultos. E essa pesquisa, ela trouxe um dado muito preocupante. Somente 38% dos entrevistados relataram que tinham uma refeição em família durante os dias. Somente 38%. Será que você tem tempo dentro de casa com os seus filhos? Como nós queremos que o coração seja conectado, se a gente não consegue às vezes separar uma refeição para fazer junto? E quando faz, tá cada um na sua tela, cada um no seu celular. Eu lembro uma vez quando eu fui com a Tainara jantar num restaurante e na mesa do lado tinha uma família com 4 pessoas. Cada um deles estava no seu celular. Eles passaram a refeição inteira mexendo no telefone. Eles não desfrutaram do momento, eles não desfrutaram da companhia um dos outros. Tempo em família não é um custo. Às vezes a gente tem a noção que a gente trabalha fora, a gente estuda, faz tantas coisas, então a gente merece o nosso tempo a sós. Mas tire isso da cabeça. Você gastar tempo com seu filho não é um custo, é um investimento. Você está investindo na vida dele. Você está investindo na formação do caráter do seu filho. Você está investindo na criação de memórias do seu filho. Eu tenho várias memórias da minha infância que hoje que são importantes para mim. E eu espero poder criar memórias com meu filho. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas? Vai, é claro que vai. Eu e a minha esposa, a gente trabalha fora. E quando a gente chega do trabalho, ainda tem que cuidar da casa, arrumar a casa. Mas a gente separa toda noite o tempo que nós temos ali, seja 2 horas, 1h30, para curtir o nosso filho, para ficar com ele, para criar memórias com ele. Ele é o nosso bem mais precioso. E tem uma frase que diz: para estar na lembrança dos seus filhos amanhã, esteja na vida deles hoje. Quantos pais se queixam: ah, meu filho não me visita, meu filho não faz isso, meu filho não sei o quê. Então, pais que estão aqui, mães que estão aqui, invista na vida dos seus filhos, gaste tempo com eles. O tempo é o bem mais valioso que Deus nos deu. Use com sabedoria. Por fim, gostaria de falar um pouquinho para filhos, rapidamente. É a primeira vez, a garganta seca mesmo. Então vamos falar sobre aquele versículo famoso de Efésios 6, 1 ao 3. Honrar pai e mãe. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Existem algumas fases na honra para os nossos pais, na nossa infância e juventude. São 3 fases. A primeira fase delas é a obediência. A obediência é quando somos crianças, quando somos adolescentes. Lá em Colossenses 3:20 diz: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. A obediência traz frutos. A obediência ela é uma semente que nós plantamos diariamente. Vou contar rapidamente um testemunho meu. Quando eu tinha 16 anos, eu estudava num colégio na parte da manhã e à tarde eu não fazia nada. 15 para 16 anos. Um belo dia chegou a mãe e o pai, falaram: filho, tá na hora de você começar a fazer alguma coisa, então a gente te matriculou na prova do Senai. Minha primeira reação foi: meu Deus do céu, claro que eu não quero trabalhar na indústria, quero trabalhar com esportes, com futebol, né? Nasci amando futebol, mas Deus não me deu o talento, mas era esforçado, queria continuar lá. E por obediência eu fui fazer a prova. Acabei passando e tive que mudar de colégio, né? Com 15 para 16 anos tive que sair da minha galera, da minha turma, de todos os meus amigos e ir para um colégio à noite. Aqui entra o primeiro fruto da obediência. Por eu ter mudado de colégio, eu conheci a mulher mais linda desse mundo, minha esposa. Te amo muito, aproveitando a oportunidade. Se eu não tivesse mudado de colégio, eu não teria conhecido ela, talvez. Não sei o que o futuro nos reservaria. O tempo passou, eu fui efetivado na empresa onde o Senai me encaminhou para fazer um estágio. E a mãe escutou por anos eu reclamar para ela.
Fala, mãe, não é isso que eu quero da minha vida. Eu vou ser um adulto frustrado. Eu quero trabalhar com esportes, quero trabalhar com jornalismo. Não é isso que eu queria. Mas continuei trabalhando, continuei me esforçando. O tempo passou, foi passando. E agora em novembro eu completo 15 anos nessa mesma empresa. Hoje, graças a Deus, eu pude cursar uma graduação, pude cursar uma especialização, tenho um bom cargo. Era o que Deus tinha para a minha vida. Era o que Ele tinha planejado para mim. Não era o que eu queria na época, mas era o que Deus tinha traçado como meu destino. E a obediência lá atrás foi uma semente que eu plantei. E hoje eu colho os frutos daquela decisão. Então, filhos, eu sei, quando a gente é adolescente, a gente não quer obedecer. Quando a gente é adolescente, a gente quer questionar. Mas obedeça, entenda que você está plantando para o seu futuro, que você está plantando e que se Deus quiser você irá colher lá na frente. A segunda fase é quando somos adultos, jovens adultos, mostrando respeito e ouvindo conselhos. Como adulto você não está mais debaixo das ordens dos seus pais, mas você não deve desprezar os seus conselhos. Infelizmente, quantos jovens e adultos a gente tem que depois que casam, viram as costas para os seus pais, não ouvem mais. A palavra diz lá em Provérbios 1:8: ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Você precisa seguir todos os conselhos que você vai receber? Não precisa. A vida é sua com a sua esposa. Vocês vão tomar as decisões que vocês acham as melhores, mas não vire a cabeça, não vire as costas, não ignore os conselhos, não fale, agora eu casei, da minha vida sei eu, da minha vida cuido eu. Eu estou engatinhando em fases onde os meus pais já passaram. Hoje eu tenho um bebê, então eu estou engatinhando na fase de criar uma criança, de educar. Seria muita prepotência minha achar que eu já sei de tudo. Eu não sei tudo, eu tenho muito a aprender. Então a gente precisa ser humilde e escutar. Escute, respeite, mostre honra ouvindo os conselhos dos seus pais. E por fim, cuidando dos pais. Eu ainda não estou nessa fase. Espero que demore muito. Amém. Amém? Mas eu pude ver o cuidado que a minha mãe com os meus tios tiveram com os meus avós por parte de mãe. Hoje eles já estão com o Senhor. E eu posso ver o cuidado que o meu pai com as minhas tias tem com os meus avós por parte de pai. É você honrar todo o sacrifício que eles fizeram. É você honrar todas as vezes que eles abriram mão por você. Filho, você só vai entender uma coisa, eu sempre falo isso com a minha esposa. Você só vai entender o amor que é ter um filho, o sentimento que é ser uma mãe, ser um pai, quando você mudar de lugar, quando você estiver no lugar deles, quando você tiver o seu filho. Então honre, respeite. Em 1 Timóteo 5:8 diz, né, aquele primeiro versículo que a gente leu: se alguém não cuida dos seus parentes e especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, se você hoje está nessa fase, cuide, né, visite, faça coisas simples, mas que mostrem que você os ama e que você está ali honrando tudo aquilo que eles fizeram por você. Por fim, a gente vive um desafio muito grande, que são várias gerações diferentes. E a gente teve um salto muito grande nas gerações, né? A geração dos meus avós, a geração dos meus pais, e a minha geração, nenhuma teve tanto acesso à tecnologia, tantas coisas que hoje existem, como a geração do meu filho vai ter. Existem maneiras diferentes de educar. Como os meus avós educaram os meus pais, não foi a mesma maneira que eles me educaram, e não é a mesma maneira que eu vou educar o meu filho. Mas o princípio é o mesmo. O princípio é a Bíblia. Esse princípio não muda. A palavra diz lá em Mateus 24:35: os céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Os princípios da palavra de Deus são imutáveis, independente de qual idade você tenha o seu filho, independente se você ainda não é pai, se você ainda não é mãe. Saiba que os princípios da palavra de Deus, elas não mudam. E o segredo para ter uma família abençoada, uma família no centro da vontade do Senhor, é seguir os ensinamentos dele. Amém. Glória a Deus.
Sou tua fã. Gente, nós não pretendemos nos alongar mais, porque temos tantas coisas. Mas eu acredito que Deus passou o seu recado nessa manhã. Corações conectados. Eu queria perguntar, como está o seu coração nessa manhã? Como está o seu coração, mãe? Como está o seu coração, pai? Como está o coração dos seus filhos? Tem pai e mãe que não conhece o coração dos filhos. Tenho 2 filhos, passaram por todas as fases, passaram por tristezas, por crises, mas eu sei que em todas as fases do Felipe e do Mateus eu estava presente. Não por ser melhor, mas por entender que Deus conectou o meu coração ao coração dos meus filhos. Eu queria que você levantasse agora. E você, mãe que está aqui com o seu filho, sei que vai dar um trabalhinho agora, mas você que quer essa conexão hoje, mais ainda, a sua vida já é muito boa, vem aqui com seus filhos, mas você quer que ela melhore, quero convidar os filhos para estar aqui com as suas mães. Se você puder, Mateus, vem aqui com a mãe, porque o nosso maior presente no dia das mães, gente, eu gosto de presente, aleluia, mas o nosso melhor presente é ter os nossos filhos conosco. Preste atenção, mães, o meu maior presente não é a faculdade dos meus filhos, não é o carro dos meus filhos, o meu maior presente não é o Felipe e o Mateus terem relógios caros, tênis caros. O meu maior presente é ter o Mateus e o Felipe aqui. Venha, filho, ali por trás. É ter os meus filhos aqui. É ter os filhos amando a Deus. Presta atenção, gente. Pastores não têm famílias perfeitas. Estamos longe disso. Mas eu e os nossos filhos, pastor Odilon e suas filhas, e todos os pastores, pastor Fábio, pastor Haust, aleluia, pastor Christopher, pastor Tiaguinho, aleluia, glória a Deus. O nosso maior sonho é os nossos filhos servindo a Deus, aleluia. O nosso maior sonho é viver o que eu estou vivendo hoje. Os meus 2 filhos são de Jesus, Felipe e Mateus. Eu tenho alegria de ter gerado vocês. Eu sou feliz por ter escolhido ter Felipe e ter Mateus. O Mateus está aqui, gente, porque o Felipe aos 3 anos e meio, ele dobrava o joelho todo dia, e ele dizia: Senhor, me dá um irmãozinho. Eu orei pelo Mateus, mas muito mais do Felipe. Entendam, jamais desista dos seus filhos, mãe. Não importa se um dia eles vão responder. Os 2 me responderam, os 2 faziam cara feia, mas eu falava: não tenho medo de tromba. Nem ligava quando eles viravam elefante, quando eles tomavam limonada e ficavam azedo, nem ligava. Eu os amei e amarei todos os dias da minha vida. Por esta causa eu oro, jejuo e permaneço na presença de Deus. É pelos nossos filhos que oramos, jejuamos, clamamos. E nessa manhã, erga a sua voz e comece a declarar: conecta, Senhor, conecta gerações. Conecta gerações nessa manhã. Conecta, Pai, conecta gerações nesta manhã. Pai, eu declaro que a minha geração é conectada. Homens e mulheres que servem a Deus. Ah, Senhor, conecte o nosso coração nessa manhã. Conecte, Senhor, o nosso coração. Eu declaro, Pai, que o Felipe será poderoso nessa terra. A sua geração será poderosa nessa terra. A geração do Mateus será poderosa nessa terra. Tudo que o Senhor sonhou para eles, eles viverão. Tudo que o Senhor sonhou para Tainara, sonhou para Carol, elas viverão. Todo o projeto de Deus. Ah, Senhor, nesta manhã, o Senhor está conectando corações. O Senhor está conectando corações. Aleluia, aleluia. Erga as suas mãos, aleluia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações.
é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Ergam as mãos para os céus, todos os pais e mães. Senhor, eu profetizo. Deus falou comigo antes de sair de casa, não por causa da Rosângela e do Felipe, mas Deus manda eu te entregar. Hoje é um marco na sua vida. Deus está marcando pessoas nessa manhã. Deus está marcando Felipe e Mateus. Eu sei que Deus está marcando vocês. Deus está fazendo um marco. Coloque na sua agenda esse dia, porque eu profetizo que a partir de hoje você verá milagres maiores ainda na sua casa. Deus está marcando gerações. Erga a sua mão. Pai, eu declaro 1000 gerações serão abençoadas a partir de nós. 1000 gerações. Eu declaro que todos os teus filhos são discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante, abundante, abundante. Os nossos filhos são de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia. Amém.